A Jovem Pan presta nesse momento uma homenagem ao radialista José Paulo de Andrade, morto aos 78 anos na manhã dessa sexta-feira. Eu tenho aqui mais um trecho, mais uma aspas de Zé Paulo, dado em uma entrevista em 2018. Diz assim, palavras do Zé: eu sempre digo que nesses 45 anos, em 2018, volto a dizer, viramos até livro. O que mudou não fomos nós, foi o ouvinte. A diferença que eu sempre registro é essa: o ouvinte eram anos de ditadura, quando surgiu o Pulo do Gato, o presidente era o Médici, era um perigo danado, qualquer opinião que você transmitisse poderia ser mal interpretada. Bom, a gente recebe gentilmente agora aqui para nossa conversa, para nossa homenagem, o Cláudio Junqueira, jornalista e escritor do livro O Pulo do Gato. Cláudio, bom dia, obrigada por se unir aqui a nós nesse momento. Conta pra gente um pouquinho sobre o livro e como foi a convivência sua com o Zé Paulo. Olá, Adriana, bom dia para você, para os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho também, né, do José Paulo de Andrade, do seu legado, e como uma homenagem a ele também, né? Foi um grande privilégio estar com o Zé durante 11 anos no trabalho na Rádio Bandeirantes e também ter a missão, né, de registrar essa história tão vitoriosa, essa trajetória tão importante que ele teve à frente do Pulo do Gato. Foram 47 anos com a apresentação dele, um programa recordista. E felizmente nós conseguimos finalizar todo esse trabalho, compartilhar essa história tão rica e oferecê-la para todos, né? Todos os amantes da comunicação, do rádio e também os admiradores do Zé Paulo. Tiago Berraich aqui com a gente também. Para mim é uma honra estar com o Cláudio Junqueira, que é o nosso colega de rua, colega de profissão aqui, e, enfim, é muito difícil, né, Cláudio, estar aqui nesse momento, mas você foi repórter, inclusive, do próprio Pulo do Gato, conta isso no seu livro, que foi lançado no fim de 2018, e nós todos que gostamos do rádio lemos o seu livro e conhecemos muito a história. Eu pergunto, qual é a mágica que fazia o Zé Paulo se unir ao rádio? E o próprio Rafael Colombo falou, as pessoas gostavam de ligar o rádio, a Carol Ercolim também falou, as pessoas ligam o rádio para saber o que o comunicador vai falar, o que o comunicador pensa sobre um determinado assunto, a ligação dele com o rádio. O que você podia falar sobre esse meio, que é o meio mais fantástico para se propagar as informações? E esse era um trabalho seu da universidade que virou um livro e toda a comunidade pôde ter acesso, né, Claudinho? É verdade, Tiago. Bom dia para você, é um prazer estar com você também aqui. E a gente poder falar um pouquinho mais até sobre o rádio, né? Até só complementando no que disse a fala inicial, que o Zé falou assim, o que mudou foi o ouvinte, e o Zé sempre falava que nós temos que nos adaptar ao ouvinte. O que mudou no ouvinte? O ouvinte se tornou muito mais exigente, participativo, não é mais aquele ouvinte passivo, né, das décadas passadas, que ele só ligava o rádio e ficava ouvindo. Não, ele quer interagir, ele quer participar, ele quer opinar também. E o Zé Paulo sempre falava que nós, né, como tudo tem que se adaptar, nós também temos que acompanhar esse movimento. E é claro que foi um grande aprendizado estar com o Zé e observá-lo, né? A gente aprendia com o Zé só de estar ali, junto com ele no mesmo espaço, observando a impostação de voz, a forma como ele abordava os assuntos, os seus argumentos, né? E esse papel tão importante do receptor, né, que é o comunicador, com o seu público, né? Então é o transmissor e o receptor. E o Zé, ele conquistava isso de uma forma realmente brilhante. Esse carisma dele que fez com que o Pulo do Gato tivesse a importância realmente que tem. Porque no início de tudo, o Pulo tinha tudo para dar errado. Tinha absolutamente tudo. O Zé não foi o apresentador escalado para apresentar o programa. Ele soube do programa no ar. Ele acordou ouvindo o programa, aí que ele soube que tinha um programa novo na Rádio Bandeirantes. Isso porque o Hélio Ribeiro, na época, que era um gênio, mas no campo pessoal não se dava muito bem com o Zé e não quis escalá-lo para a missão. Mas escalou uma outra figura, que foi o Joia Júnior, brilhante jornalista também, político, que apresentava programas na TV à noite. Então ele saía muito tarde da Bandeirantes à noite e chegava na Bandeirantes 5 horas da manhã. Na primeira semana de apresentação do Pulo, ele falou, para mim não dá, eu não consigo tocar isso adiante. E aí vai para as mãos do Zé, ele recebe isso com muita desconfiança, mas com toda a sua habilidade, com toda a sua competência, ele começa um trabalho vitorioso
e se perpetuou aí pelos últimos 47 anos, Thiago. Ô Cláudio, como um comunicador, você acha que ele não é, vamos dizer assim, aquele comunicador do rádio mais popular, vamos dizer assim? Ele era o comunicador do jornalismo, no caso da Rádio Bandeirantes, e ele, claro, se atualizava sempre, mesmo já nessa última fase, ele sempre tinha muita preocupação de se atualizar, e ele era muito crítico dos políticos. Você acha que ele inaugurou, mais ou menos assim, se é possível dizer, a crítica aos políticos, porque ele começa um programa no meio da ditadura, e como nós destacamos aqui, era o governo Médici, era difícil criticar autoridades em um período em que muitos veículos de comunicação tinham que bajular as autoridades, porque senão ou perdiam concessão, ou eram lacradas as emissoras, os jornais eram tirados de circulação. Em relação à opinião, o que você pode dizer do Zé Paulo de dar a opinião no ar? Ele inaugura mais ou menos isso no rádio, claro que isso não é tão recente, mas qual é a relação dele com a opinião no rádio e o que nós temos de lição hoje, porque o rádio hoje dá muita opinião, né? É claro, Thiago, é claro que ele não inaugura, mas ele consolida, né, esse papel, esse importante papel do jornalista de rádio. Eu acredito que o Zé, ele teve duas inspirações, ele buscou as características de duas grandes figuras do rádio. Uma delas, Salomão Esper, né, o seu grande companheiro, seu fiel escudeiro, uma amizade de mais de 60 anos. Salomão que está com 90 anos hoje e realmente muito sentido com esse quadro do falecimento do Zé de hoje, mas o Zé realmente, quando ele conhece o Salomão já era diretor da Rádio América, o Salomão com 32 e ele com 19 anos. Então ele aprende muito com o Salomão. E depois Vicente Leporassi, que é quem realmente tinha essa atuação mais contundente realmente de fazer os comentários. Então o Zé, ele coloca sua carreira num eixo que ele tem essas duas pessoas como referência, Salomão Esper e Vicente Leporassi. E daí em diante ele segue a sua própria trajetória. Como você se referiu, Thiago, ainda na época da ditadura, mesmo com toda a censura, ele conseguia, às vezes, driblar para fazer algum comentário, mesmo que indiretamente. Né? A criação do quadro Boca no Trombone justamente foi na época da ditadura, para levar as reclamações da sociedade para serem veiculadas essas reclamações do rádio. Então, veja só, a ideia que ele teve para poder colocar isso no ar. Realmente uma mente muito brilhante e numa época muito difícil, né? Não só para a comunicação, mas para todo o país. Com certeza, super interessante. Agora, Cláudio, eu vejo aqui que a capa do livro, O Pulo do Gato, traz também a frase "Esse gato ninguém segura", já demonstrando um pouquinho da personalidade forte do Zé Paulo. Agora, o livro traz uma curiosidade que eu queria que você comentasse pra gente também, que o comunicador, então, o Zé Paulo, não foi o titular da atração desde o início da sua história. A maioria das pessoas acha que sim, né? Mas, na verdade, diz que não e que por birra do diretor de jornalismo, na ocasião, Hélio Ribeiro, que na hora de estrear o noticiário, isso em 2 de abril de 73, o diretor artístico, melhor dizendo, da Rádio Bandeirantes, acabou escolhendo Rafael Goya, outro apresentador para o comando do programa, mas que ele ficou apenas 2 semanas no comando e desde então Zé Paulo. Como foi isso? Na verdade, Adriana, é um fato muito curioso, né? Muitas pessoas, depois que o livro saiu, as pessoas passaram a ter mais conhecimento desse fato, dessa questão. O Hélio Ribeiro era um gênio na época, homem de rádio, de televisão, uma mente realmente brilhante. E a ideia de criar o Pulo do Gato foi do Hélio Ribeiro. E para a apresentação, ele tinha algumas divergências no campo pessoal com o Zé Paulo. Os dois com um temperamento muito forte, né? Então, sempre que tinha algum assunto, alguma discussão, a razão era deixada de lado e a emoção acalorava mais. E ele não escala o Zé. Ele escala o Joia Júnior, que era um apresentador da tarde, do final de tarde, do programa Chega de Prosa, na Bandeirantes, um programa na faixa das 5 da tarde. Então, como alguém que ia apresentar um programa às 5 da tarde, depois ir para a TV, ainda era político, e tinha que estar às 5 da manhã para apresentar o Pulo. O Joia Júnior aceita essa missão, vai, apresenta o Pulo, e no primeiro programa, às 6h30 da manhã, ele abre o microfone e fala: "Olá, são 18 horas e 30 minutos.
Então, veja que curiosidade. Nossa. O Zé Paulo, ele fica sabendo da estreia pelo rádio. E aí ele dá um pulo da cama e fala para a mulher, olha, dormimos 12 horas seguidas, perdi o horário, são 6:30 da tarde. Como que dormimos tanto? Que gafe. E aí o Jorge Júnior... É verdade. O Jorge Júnior fala, olha, me perdoem, eu tô acostumado com o horário da tarde, são 6:30 da manhã. Então vejam só essa falta de sintonia do Jorge Júnior com o horário. Na primeira semana, ele já fala... A gente perdeu a ligação, deu uma travadinha, restabelecida. Ele tá aí com a gente, Dari. Opa. E aí, na primeira semana, o Joia Júnior comunica ao Hélio Ribeiro que ele não vai ficar, não tem condições, porque ele não abriu mão dos outros programas que ele apresentava à tarde e à noite. E aí o Hélio Ribeiro tem de dar o braço a torcer e convoca o Zé Paulo para essa empreitada, mas o Zé chega cheio de desconfiança, achando que qualquer hora o Hélio Ribeiro ia puxar o tapete dele, mas o que de fato não acontece. E aí essa trajetória de bastante sucesso e tão consolidada que o Zé criou à frente do programa. Ô Cláudio, a última pergunta da minha parte, a Adriana na sequência vai, se quiser fazer mais uma pergunta ou encerrar a entrevista, fica à vontade. Eu queria perguntar para você o seguinte, você deixou a Rádio Bandeirantes e depois escreveu o livro. Como é que foi a abordagem em relação ao Zé Paulo, a proposta que você fez a ele para escrever a história do programa que ele apresentava desde 1973 e de que maneira que ele aceitou isso, ele gostou, ele se entusiasmou e ele acha que realmente o programa que vira o livro, né, é um legado para os próprios ouvintes e para os amantes do meio rádio. Como é que foi essa abordagem e como é que foi o seu trabalho com ele para pegar depoimentos e também o seu convívio com ele durante a feitura do livro? Olha, Thiago, muito interessante sua questão. O Zé, a princípio, ele não concordou. Ele não topou com a ideia, né? Ele falou, olha, porque eu sei que algumas pessoas o procuraram para tentar escrever um livro, uma biografia dele, sobre a sua trajetória, e ele sempre foi postergando, deixava isso de lado. E quando eu trabalhava, ainda como repórter, que surgiu essa questão do nome, por que o nome, quem deu o nome, por que o pulo do gato, e aí algumas informações não batiam. E eu falei, a gente precisa passar a limpo isso, né, e registrar toda essa trajetória tão importante do programa. E a primeira conversa com o Zé, ele não deu muita importância, falou, não, isso aí não é relevante e tal. Acho que não... Ele pensou que ia focar mais nele. E aí eu mudei um pouco o discurso. Eu falei, Zé, nós não vamos fazer um livro para falar sobre você. A gente vai falar sobre o programa, né? Então eu acho que o Pulo do Gato merece um registro. E é isso que eu acho que a gente precisava fazer. Ele falou, aí sim, então, aí eu concordo, porque eu não sou tão importante como o programa. Então a gente começa esse trabalho, é um trabalho que começou como um trabalho acadêmico, né, que o meu objetivo era registrar, recuperar e registrar essa história, e deixar tudo bem explicado, passar a limpo, realmente essas quase 5 décadas de programa, e já no final do mestrado, com aquele material todo consolidado, a professora Lúcia Santaella, que é uma das grandes acadêmicas, né, da PUC, ela falou, olha, eu só vou te fazer uma exigência. Ela foi da banca, ela falou, eu só te faço uma exigência nesse trabalho, que ele vire um livro. Você precisa compartilhar essas histórias. Imagine só os ouvintes, a sociedade, isso é a história da comunicação. E até aí a gente não tinha uma ideia consolidada do livro. Foi quando eu apresentei isso para o Zé, e aí ele topa, o Zé vira, o mestrado conclui, eu concluo o mestrado, a gente começa a trabalhar na adaptação para o livro, e o Zé é o grande produtor desse livro, porque tudo era discutido com ele. A gente se aproxima demais, eram contatos diários, muitas mensagens. Ele falou aquilo que ele achava que precisava ter no livro, ou seja, ele quis homenagear aqueles que estiveram com ele nessa trajetória, os principais repórteres, os principais produtores, os operadores de áudio. Ele fez questão de que todos eles estivessem no livro, né? Então a gente coloca tudo isso, o livro começa a ganhar uma forma, e aí ele se convence. Ele fala, realmente, ele falou, eu acho que era necessário. Até chegar o lançamento, né, Thiago? Eu tive a honra de ter você lá comigo, e o Zé, até o último momento, ele ficou ali resistente. Ele não gostava de homenagens, desse tipo de evento. Ele falou, olha, eu não sei se eu vou, vai ter muita gente, eu não sei o que pode acontecer comigo. Eu falei, Zé, só vai acontecer coisa boa. Vive esse momento, recebe o teu público. O teu público quer ter um momento com você. Foi difícil convencê-lo,
E ele acabou indo, Thiago, acabou indo, ficou mesmo numa condição mais delicada de saúde, já com os problemas pulmonares que ele tinha. Ele ficou 6 horas na livraria, eu não exigi em nenhum momento, eu só gostaria que ele participasse ali da abertura inicial e poderia se ausentar, mas ele fez questão, ficou até o fim, assinou ali mais de 400 livros, recebeu todo o carinho, todo o amor, e no final ele falou, ó, aí nós trocamos um livro, né? Eu fiz uma dedicatória para ele e ele fez uma para mim. E o Salomão também ficou na mesa, porque o Salomão também é homenageado. E na minha dedicatória ele colocou: muito obrigado por me proporcionar uma noite mágica. Né? E aí ele complementa e fala: olha, é muito bom estar vivo e ver em vida essa grande homenagem, porque eu sei que muitas pessoas não tiveram essa chance. E eu pude experimentar tudo isso. E nesse 1 ano e meio, ele falava isso constantemente. Ele disse que foi a homenagem em vida que ele teve e que ele era muito feliz por ter tido contato e ter tido todo esse amor do seu público. E o seu trabalho foi importante para isso, porque fez a homenagem para ele em vida e, sem dúvida nenhuma, as páginas do seu livro eternizam não só o programa, não só o Zé Paulo, mas também o rádio. Cláudio, olha, muito obrigado pela sua atenção. Vou passar a palavra para a Adriana, que também vai te cumprimentar. Um grande abraço para você, e eu também agradeço aqui a direção da Jovem Pan por abrir esse espaço, porque a gente fala da história do rádio. A gente não fala de uma emissora específica, mas a gente fala dos comunicadores que marcaram a história do rádio, ainda marcam a história do rádio, e então esse espaço é muito importante. Cláudio, muito obrigado, viu? Um abração para você e até a próxima. Outro para você, Thiago, estou à disposição, complementando acho que a sua fala, também agradeço aí a direção da Jovem Pan por esse momento tão importante. Eu que já passei por algumas emissoras hoje, é um prazer estar aqui falando com o ouvinte da Jovem Pan, porque o rádio ele tem essa força, mas mais importante do que isso, ele tem essa união. Né? A gente que viveu muito isso na rua, como repórter de rádio, e a gente sabe que os veículos são assim, e é a história do veículo, é a história do rádio que a gente compartilha com todos. Obrigado, Adriana. Um prazer para mim também ter participado dessa nossa singela homenagem aqui na Jovem Pan, justíssima, não só ao Zé Paulo, mas também ao livro, né? A gente agradece mais uma vez a presença do Cláudio Junqueira, o nome também, o pulo do gato do programa do livro, não poderia ser mais pertinente, ter caído mais como uma luva para o Zé Paulo. Valeu, Cláudio, boa sexta-feira para você, e agradeço também Thiago Berraixa, a honra da presença aqui com a gente. Boa sexta-feira, fim de semana, tia, até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigado, Adriana. Valeu, Cláudio, valeu, Ti.